Olá pessoal, de volta à nossa aula de redação. Estamos aqui na parte 2 da análise da redação, em que nós trouxemos o tema da última avaliação. Nós já analisamos a introdução, com a contextualização do tema, utilizando uma estratégia, para trazer essa introdução, que é aquela baseada na ficção, em que você usa a ficção para relacionar com o tema, com a realidade brasileira, seguido das duas teses, que são os motivos pelos quais determinada problemática acontece. Nós citamos aqui a série Decente, sendo o quê? Sendo a nossa forma, a nossa estratégia de contextualizar o tema. Eu digo que essa realidade do Decente, do Os 100, ou The 100, acontece da mesma forma em que a problemática dos resíduos sólidos também ocorre aqui na realidade brasileira. E eu cito as duas teses, que a primeira é a ineficiência das leis e a segunda é o consumo exagerado, sendo que a ineficiência das leis já foi analisado no desenvolvimento 1, com a questão da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, mostrando que isso não acontece, ou que acontece somente na teoria, o que foi ressaltado também no livro Cidadãos de Papel. Então nós já falamos sobre isso no vídeo anterior. Agora vamos passar para o desenvolvimento 2. Vamos lá. Somado a isso, outro fator que corrobora com o problema sugerido é o consumo exagerado. Nessa ótica, convém mencionar a ideia do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que disserta uma máxima do mundo de hoje, focada no consumo, logo existo, mostrando-nos a alta demanda de compra de produtos que, consequentemente, serão detritos. Assim, a compra e o descarte tornam-se um ciclo vicioso, de maneira que a geração desse lixo, sem o devido apoio das leis ambientais, ocasiona a contaminação do solo, da água ou do ar. Nesse sentido, é possível perceber que o consumismo em larga escala contribui para o descuidado com o descarte dos resíduos, trazendo graves consequências à natureza. Então, nesse desenvolvimento 2, eu trago uma explicação da tese 2. Qual era a minha tese 2? O consumo exagerado. Então, no desenvolvimento 2, eu preciso trazer esse consumo exagerado, mostrar como isso se relaciona com o meu tema, fazendo uso produtivo de um repertório sociocultural, ou seja, uma informação do campo do saber ou do campo das artes que consiga levar uma fundamentação para a minha opinião. Eu tenho a minha opinião, mas eu preciso fundamentar isso por meio de um repertório sociocultural reconhecido, legitimado, e com uso produtivo. Para isso, para trazer essa questão do consumo exagerado, nós trouxemos aqui a teoria do Bauman, Zygmunt Bauman, que é um filósofo, um sociólogo, que fala bastante sobre essa questão de modernidade. Ele fala bastante sobre essa questão de correria, de liquidez de relacionamentos. Ele fala bastante sobre a contemporaneidade, como é que o mundo de hoje vê as relações sociais e como tudo isso foca o consumo. Então ele traz uma ideia trazida: consumo, logo existo, que nesse caso aqui é uma retomada daquela velha ideia também, penso, logo existo. Quando ele diz consumo, logo existo, quer dizer que a nossa vida, a nossa existência na modernidade está condicionada ao consumo, ao capital, trazendo aqui uma ideia de consumismo exagerado. Ou seja, para que eu exista, eu preciso consumir. Para que eu tenha uma posição socialmente, eu preciso consumir. E é isso que realmente acontece. Quanto mais você consome, quanto mais você se mostra consumidor, mais prestígio social você tem. Então, esse repertório sociocultural, ele se encaixa na questão do consumismo. Professor, mas o que tem a ver o consumismo com a questão dos resíduos sólidos e do descarte errôneo? Acompanhe. Nós trouxemos aqui essa ideia, do consumismo exagerado. Por quê? Porque aquilo que eu compro, consequentemente, vai virar lixo, vai virar um resíduo, vai virar um detrito. Então,
quanto mais eu compro, mais eu contribuo para a geração de lixo. E se eu não tiver um cuidado com isso, né, isso vai virar uma coisa normal, eu descartar de maneira incorreta, eu trazer esse lixo, seja ele um lixo eletrônico ou outro tipo de lixo, né, como vocês viram lá nos textos motivadores que falam sobre essa questão do lixo eletrônico. Então nós percebemos que o consumismo ele corrobora também com a problemática, ele também afeta o problema, ele contribui para esse problema, já que quanto mais eu consumo, mais lixo eu gero, né? E quando eu gero muito lixo, eu estou passível de não me preocupar com a forma de descarte, então está sim relacionado com o tema. Então, depois de citar fontes, de citar o repertório sociocultural, eu analiso isso com base no meu tema, né? Assim, a compra e o descarte tornam-se um ciclo vicioso, né? Pode ser ciclo vicioso ou círculo vicioso, né? As duas expressões são usadas corretamente. De maneira que a geração desse lixo, sem o devido apoio das leis ambientais, ocasiona a contaminação do solo, da água ou do ar. Então eu trago aqui a consequência da falta de cuidado com a questão do descarte da forma correta, né? Se eu não descarto isso, obviamente que vai gerar um lixo, né? E que vai contaminar o solo, a água ou até o ar, né? Então, no finalzinho eu coloco um elemento coesivo, né, nesse sentido, e eu falo, né, eu arremato aqui um pouco a questão do que eu venho trazendo nesse parágrafo, né? É possível perceber que o consumismo em larga escala, ou seja, o consumismo exagerado, porque eu não queria colocar exagerado novamente para não repetir, contribui, né, para essa falta de cuidado, né, com a forma com que eu descarto o lixo, esses resíduos, trazendo graves consequências à natureza. Em termos de elementos coesivos, nós percebemos o somado a isso, bem no início, né? Um interparágrafo, ou seja, aquele que relaciona um parágrafo ao outro. Nós temos também aqui o assim, nós temos o nesse sentido, além de um cuidado aqui com informações acessórias por meio de vírgulas também, que é muito importante no texto dissertativo argumentativo. Então perceba como eu trago um repertório, trago a fonte direitinho, relaciono isso com o meu tema e faço um uso produtivo desse repertório sociocultural para basear, né, para levar uma fundamentação da minha opinião. Por fim, vamos para a conclusão. Portanto, aqui nós temos outro erro de digitação aqui, ignorem esse R. Portanto, é inegável que o descarte de forma errada dos resíduos sólidos ocorre no país verde-amarelo. Nesse sentido, urge que o Poder Executivo, um dos poderes que organizam a política no país, promova uma fiscalização efetiva das leis vigentes por meio do aumento de fiscais em regiões estratégicas próximas às áreas com mais resíduos, a fim de que a população tenha mais receio de promover o descarte. Além disso, os governantes de cada estado devem criar campanhas a respeito do consumismo em demasia, por meio de divulgação em mídias de grande alcance, como emissoras de TV e redes sociais, com o fito de conscientizar a população do uso correto de objetos, assim como seu respectivo descarte. Diante dessas medidas, a situação retratada em Os 100 ficará apenas no campo da ficção. Então, o que eu faço nessa conclusão? Eu faço uma breve retomada do tema, né? Portanto, é inegável que o descarte de forma errada dos resíduos sólidos ocorre no país verde-amarelo. Uso aqui as palavras-chave, né? Inclusive, da mesma forma como eu faço lá na introdução. Depois que eu trago essa breve retomada, eu começo a minha proposta de intervenção, que é aquela solução para o problema observado, em que nós vamos ter um agente, quem vai agir, uma ação, o que vai ser feito, o modo ou meio, né, como vai ser feito, o efeito, né, que é a consequência da ação, do que aquilo vai gerar, e o detalhamento, que é uma informação extra, né, uma informação acessória em relação a qualquer um desses elementos. Então vamos observar.
Nesse sentido, uso aqui um elemento coesivo, muito importante. Também usei o portanto para iniciar, né, esse conectivo conclusivo. Então, eu trago o poder executivo como o agente, né? Um dos poderes que organizam a política no país seria aqui o detalhamento do agente, porque é uma informação a mais que eu trago sobre ele. Promova, temos aqui a ação, promova uma fiscalização efetiva de leis vigentes, aqui já seria a ação. E o meio ou modo, por meio do aumento de fiscais em regiões estratégicas próximas às áreas com mais resíduos. Perceba que eu trouxe aqui o meio ou modo e eu uso a própria palavra por meio, a própria expressão, na verdade, por meio, para trazer, né, o modo como aquela ação se efetivará. E eu trago também o efeito, né, a fim de que a população tenha mais receio de promover o descarte. Pronto, aqui eu tenho uma proposta completa. Mas eu quis trazer duas propostas, uma relacionada com a questão das leis, né, que é a minha tese 1, e a outra relacionada com a questão do consumismo, que é a tese 2, né, e também foi o meu desenvolvimento 2. Além disso, elemento coesivo, os governadores de cada estado, agente, devem criar campanhas a respeito do consumismo em demasia. Ou seja, eu trago aqui a minha ação. Por meio de divulgação, nesse caso aqui, por meio, como eu já usei por meio antes, seria aqui mediante a divulgação em mídias de grande alcance. Pronto, aqui eu tenho o meu meio ou modo. E mais à frente eu detalho esse meio ou modo, né? Como emissoras de TV e redes sociais. Aqui eu já detalhei, né? Eu não só digo o meio, como aquilo se efetivará, mas eu também dou um exemplo de como isso acontecerá, né? Com o fito, ou seja, começo aqui o meu efeito, com o fito de divulgação em mídias, com o fito de conscientizar a população do uso correto de objetos, assim como seu respectivo descarte. Pronto, aí eu fecho aqui, pegando a minha primeira palavrinha da introdução. Lembra que lá na introdução eu trouxe a questão da série, né, The 100. Logo no finalzinho do meu texto eu faço uma retomada, né, diante dessas medidas, a situação retratada em Decente ficará apenas no campo da ficção, correto? Então nós temos aqui uma redação com introdução, com contextualização do tema e duas teses. Temos desenvolvimento, com desenvolvimento 1 explicando a tese 1 e desenvolvimento 2 explicando a tese 2. E temos também conclusão, com a breve retomada ali do tema, seguido das propostas de intervenção. Então, creio que ficou claro aqui para vocês. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, vocês precisam mandar essa dúvida para a plataforma e eu vou tirar a dúvida de vocês. Então, fiquem atentos aos nossos cronogramas de estudos e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.